Fala galera, bom dia, tudo cuscuz aí com vocês? Então galera, vamos para mais uma aula, certo? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a teoria da história e um pouco do ofício, né, do historiador, como é historicizar nos dias atuais. Mas para isso eu preciso voltar lá no tempo, né, para a gente poder entender como é que se deu essa evolução, tá bom? Então bora lá, pega a caneta, certo? Pega aí teu computador, teu material de estudo, teu caderno, faz as anotações, dá uma pausa no vídeo e é isso. Vamos lá? Vamos nessa? Galera, a história, né, ela existe na humanidade ali por volta da Grécia Antiga, né? Até mesmo do Egito Antigo, certo? Então é algo bastante antigo, certo? Tá? Caminha ali junto com a filosofia, tá bom? Os primeiros, se é que a gente pode chamar assim, mas para ficar melhor o entendimento, né? Os primeiros historiadores, como Heródoto, Tucídides, que remonta ali o período da Grécia Antiga, eles desenvolveram essa história numa forma de narrativa. Então é comum você estudar, por exemplo, a história da Grécia Antiga e lá tá os heróis, né, os reis e também toda aquela mitologia, né, com Zeus, com Poseidon. Então era uma espécie de narrativa, certo? Essa história ela evoluiu, certo? Chegando ali no Império Romano, onde você já tem uma escrita da história um pouco mais profissional, se é que a gente pode falar dessa maneira, certo? Mas um salto que ela dá, certo? É ali por volta do século XIX, lá na Alemanha, né? Com um carinha fantástico, assim, ele foi muito importante para a minha área, que é o Leopold von Ranke, né? Com historicismo alemão. E a partir desse momento, Leopold von Ranke ele quer levar mais a sério a história ao ponto de que para fazer história é preciso as fontes originárias ou como nós vamos entender como encontramos pelas provas e vestibulares à frente a fonte primária, né? A fonte primária. Então, para Leopold von Ranke, o historiador ele teria que ser neutro. Então, isso é outra problemática, porque é praticamente, gente, humanamente impossível você não deixar um pouquinho ali da sua opinião, né? Um pouquinho ali da sua escolha daquele tema, daquele período, daquele ano, né? Então, mas fazer esse esforço, inclusive até nos dias atuais a gente sempre deve tentar, né, ficar ali da forma mais neutra possível, tá bom? Então, Leopold von Ranke ele vai estudar, por exemplo, a história de Roma e vai trabalhar com os documentos da época, né? Escrito por pessoas que ele quer pesquisar. Então, se ele quer pesquisar, por exemplo, uma determinada figura, né, ele vai em busca dos pertences, dos documentos daquela personalidade. Pós-Ranke, temos outro salto que é a história positivista ou positivismo, com Augusto Comte, né, o cara que criou, e é comum você encontrar uma semelhança entre Leopold von Ranke, com o historicismo alemão, com o positivismo de Augusto Comte. Mas, galera, são coisas diferentes, são coisas distintas, beleza? O positivismo ele traz essa questão do método científico, ele transforma a história numa ciência, né? E para ser ciência, né, para se pesquisar tem que ser algo universal. Então eles vão trabalhar em cima dos fatos históricos, beleza? Um próximo salto após o positivismo vem a escola dos análises, que remonta ali o século XX, por volta de 1929, 1920, aquela década ali, tá certo? Os historiadores são Marc Bloch, Lúcia Febre e outra galerinha. A escola dos análises era uma espécie de Wikipédia, né, dos dias atuais. Era uma enciclopédia, uma revista científica, onde lá estavam reunidos todas as pesquisas que estavam fazendo, algumas evidências científicas, e a história ela contribui
né, desenvolvendo algumas pesquisas, e a grande virada de chave nessa nova história, né, é o diálogo com outros cursos, com outras ciências, beleza? Então, por exemplo, eu sou lá da arqueologia e eu estou fazendo uma pesquisa, né, encontrei ali alguns vestígios humanos, né, como ponta de lança, um resto de fogueira, beleza? Só que ao mesmo tempo, nesse mesmo terreno, nessa mesma área, eu encontro a figura de alguns animais ali do Paleolítico, do Neolítico, enfim, né? Encontro uma alçada lá, encontro os fósseis desses animais. E o profissional, né, o cientista mais capacitado para fazer um estudo desses animais é quem vem da biologia. E a biologia tem uma espécie de arqueólogo também, só que é chamado de paleontólogo. Né? Para a história temos o arqueólogo, vestígios humanos, e para biologia o paleontólogo. Então, a partir dessa escola dos análises, há uma confluência, né, de ideias, uma colaboração entre as ciências para tentar alcançar o máximo aí de uma verdade histórica, beleza? E a história ela não para, né, galera? A história ela está sendo contada nesse momento, ela só não chega a todos, né? Isso é uma própria frase do Paulo Freire. E é o seguinte, né? A história é a nossa vida, é a vida do que está acontecendo, é o cotidiano das pessoas, não é verdade? Então, hoje, existem profissionais que eles vão se dedicar a estudar partes desse cotidiano para fazer com que se torne, né, uma memória, para que se torne uma história e que essa história possa ser contada, possa estar nos livros que vocês estão lendo, no livro dos meus alunos nas escolas públicas e privadas, porque a história ela é gigantesca, né? Então é trabalho, né, do historiador, certo? Construir essa história. E essa construção ela deve seguir, né, a verdade, ela deve seguir, né, essas verdades por trás. Né? Então não é fácil, deve existir um método, existem técnicas, existem ferramentas para se alcançar, para chegar o mais próximo dessa verdade. Uma crítica que eu posso fazer, galera, é diante dessa correria, desse mundo que preza pela produtividade, não é verdade? As academias, elas também não fogem, né, dessa ideologia capitalista, e os próprios profissionais da história eles têm que estar sempre produzindo, há uma demanda, e nessa produção, né, acaba-se que você pode confundir um pouco entre história e literatura, não é verdade? Mas enfim, isso não é culpa do professor, não, isso é algo muito mais complexo, certo? Então, galera, é isso. A teoria da história ela vai servir como base, porque é a partir desse entendimento que a gente pode entender melhor a história. Então, para se fazer a história, ela é uma construção humana, certo? E é necessário que você tenha ali um período e um espaço, né? Um tempo e um lugar. E a partir dali realizar aquelas perguntinhas básicas, né? O porquê daquilo, como aconteceu aquilo, né? A quem serviu e enfim, vai usando aí da investigação para tentar chegar a essa verdade. Eu espero que vocês tenham gostado, galera, dessa aula, porque eu estou morrendo de fome. Tá bem cedinho aqui, certo? Meu café da manhã acabou de ficar pronto, eu vou correr para lá para comer aquele cuscuzinho com ovo e um cafezinho preto. Então até a nossa próxima aula. Valeu. Tchau, tchau, galera.